Olá, bem-vindos a mais este encontro com a Igreja Metodista. Hoje é dia 11 de setembro e não posso deixar lembrar os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Ataques que semearam terror, semearam medo e que se têm prolongado durante estes últimos 21 anos. Ainda esta última terça-feira, houve mais um ataque em Moçambique, levado a cabo por um grupo terrorista islâmico, vitimando uma freira que morreu procurando salvar estudantes que estavam no dormitório. Que Deus console todos aqueles que perderam os seus queridos e oramos para que também haja arrependimento nos corações daqueles que também matam, muitas vezes afirmando que o fazem em nome de Deus. É terrível quando nós perdemos alguma coisa essencial ou estimada. O transtorno que nos faz perder, por exemplo, as chaves do carro, uma carteira com documentos, depois tendo que anular os cartões bancários, tendo que renovar o cartão de cidadão e a carta de condução. Ou quando perdemos algum objeto que tem alguma afetividade para nós, como um anel ou um livro. Fazemos tudo, reviramos tudo em casa para o procurar encontrar. Damos voltas à cabeça qual terá sido o último lugar em que o deixamos, onde é que podemos ter esquecido. E quando nos encontramos é de facto um grande alívio e também uma grande alegria. Mas o pior é quando nós estamos a falar e a pensar em algo que nós temos uma relação afetiva mais elevada. Quantas vezes encontramos na rua anúncios a dizer procura-se gato, dá-se recompensa. O Encontra-me.org é uma base de dados de animais desaparecidos em Portugal, criada desde 2005 e há pouco tempo continha registados 145 mil anúncios de animais perdidos. Graças a Deus que certamente muitos foram encontrados, mas outros certamente perdidos para sempre. E a situação ainda é mais desesperante quando nós estamos a falar de desaparecimento de pessoas. No ano passado desapareceram em Portugal 1.105 menores. E em muitos países do mundo a situação é muito mais grave, muito pior, principalmente onde há guerra e onde há grandes migrações. E as notícias são tantas e diárias que às vezes tornamos um pouco indiferentes sobre situações que são de facto de fracasso. E lembramos, por exemplo, pegando na história que nós encontramos no Evangelho de Lucas para hoje, em que se tivermos 100 ovelhas e perdermos uma, é claro que temos pena. Mas uma ovelha em 100 até parece-nos uma perda aceitável. É apenas 1%. E em muitas situações da vida pensamos com base em percentagens aceitáveis. Começamos, por exemplo, cada ano letivo, e agora vão começar as aulas nas escolas, sabendo que haverá uma determinada taxa aceitável de abandono escolar. Não é grave, porque nem todos podemos ser doutores. Os casamentos começam sabendo que irá haver uma taxa previsível de divórcios. E claro que nem todos os casamentos vão dar certo. E ficamos felizes quando a taxa de desemprego está abaixo dos 5%, mas há pessoas desempregadas. E é triste dizer que nem todo o bebê recém-nascido viverá. E ultimamente em Portugal temos sido muito confrontados com problemas nos hospitais e que têm afetado muitos partos. Perante muitas destas situações acabamos numa certa indiferença. Mas o problema é quando calha a nós, ou a alguém que nos é muito querido, a chumbar e abandonar a escola, a ficar desempregado, a divorciar-se ou a perder um seu bebê. Como dói profundamente. Passou então a ser a nossa causa perdida. E também nós ficamos perdidos. Mas para Deus não há causas perdidas. Cada ovelha conta. O pastor deixa as suas 99 ovelhas e sai e vai em busca da ovelha que se tinha perdido. Para Deus, qualquer um de nós conta. Tu contas, eu conto. Para Ele não somos indiferentes. E Ele está sempre connosco.
mesmo quando perdemos algo ou alguém. Para Deus, um ser humano vale tudo. Não importa se é uma criança, se é um médico, um toxicodependente, um bancário, uma pessoa boa ou uma pessoa má. Porque não foi em vão que Cristo deu a sua vida por todos. No livro Os Talmidim, o teólogo Andrew René Kivitz escreveu: um ser humano vale o mesmo que todos. Um ser humano vale todos e todos valem um. Os rabis costumam dizer que no Holocausto não morreram 6 milhões de judeus, mas um judeu 100 milhões de vezes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 1 e 2, nós lemos: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus funcionavam como se fossem um daqueles clubes elitistas, um clube que permite apenas que entrem as pessoas mais importantes, os bem comportados, os obedientes, enfim, pessoas que nós diríamos perfeitas, à luz das suas ideias pré-concebidas. E como eram perfeitas, nada os fazia mudar de opinião. Nada fazia mudar de opinião aos fariseus. Jesus era acusado de andar, ir a casa e comer com cobradores de impostos, cobradores que estavam ao serviço do Império Romano, e de outras pessoas, considerados os piores dos pecadores. Para os fariseus, eles eram causas perdidas. Mas não é assim para Jesus. Não era, nem é. Jesus veio para salvar os marginalizados, os oprimidos, as pessoas que mais precisam de ouvir que Deus as ama. E Ele lhes disse para se afastarem do pecado e segui-lo. Para Deus não existem causas perdidas, mas sim pessoas perdidas que precisam de ser encontradas pela graça de Deus. Se porventura se sentirem assim, não deixem de procurar este amor de Deus. Nas nossas igrejas, nós procuramos ter o coração de Deus e o mesmo amor de Jesus. Somos uma família de irmãos e irmãs, unidos pela nossa fé, pela nossa lealdade a Deus, bem como no nosso amor ao próximo. Não somos perfeitos, somos também pecadores e precisamos também do perdão dos nossos pecados. E queremos sentir que quando um está a faltar, é algo de todos nós que também está a faltar. Se alguém está necessitado, todos nós estamos necessitados. Queremos ser uma família e que mais se possam juntar à nossa família. E finalmente, não importa o que fizerem ou porque poderão estar desviados, o importante é que para Deus cada um conta. Esse é o coração do bom pastor. Um vale o mesmo que todos. Este é o coração que queremos ter na nossa igreja.